Fala pessoal, para vocês que não acompanharam aí o programa aí Conversas com Bial aí, a entrevista do Pedro, né? Eu separei para vocês aí os melhores cortes aí da entrevista. Pedro falando aí sobre tudo, sobre sua vida pessoal, sobre seleção brasileira, os problemas que teve com o Paulo Souza, a sua quase ida pro Palmeiras, o porquê que ele não foi. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que ajude a fortalecer aí o nosso trabalho. É muito importante pra gente, viu? E sem mais enrolações aí, vamos pro vídeo e até mais. 20 anos depois da conquista do Penta no Japão, as 5 estrelas no peito nos orientam ao deserto para o sonhado presente de Natal no Catar. Já pensou? Olha, quem acompanha Tite mais de perto, sempre de camisa para dentro da calça, palavra na ponta da língua, chama nosso técnico de pastor. Pois de força, brilho e resistência, promessa que se vem cumprindo e aos 25 anos estreia no maior torneio do mundo. Pedro, o jogador terminal, como diz o Tite. Eu tava bem confiante, né? Eu tava com a esperança muito grande, né? Muito positiva ali de ser convocado. Então eu tive isso no meu coração de fazer um dia especial, ser mais especial ainda, né? E tenho certeza que esse dia vai ficar marcado pro resto da nossa vida. Com certeza, 7 de novembro de 22. E é o seguinte, né, PVC? Eu acho que o Pedro tinha motivos para ter essa confiança. Que segundo semestre fez esse cara, né? Não, extraordinário. E é uma virada incrível, né? Porque estou vendo aqui o Pedro e a Pedra da Gávea, embora seja também das Laranjeiras, né? Criada nas Laranjeiras. O Pedro dá uma virada incrível porque o Flamengo, com a razão dele, não permitiu que o Pedro fosse. E, sinceramente, Pedro, antes da chegada do Dorival Júnior, quais eram as suas reais expectativas de ir para a Copa? Então, foi um ano muito cheio de altos e baixos, né? Momentos que eu não tinha tanta oportunidade, né? Momentos que estava difícil até para vir treinar, né? Como eu falei, períodos em que eu perdi muito da minha parte mental, que é o que eu tenho muito forte em mim, né? E eu deixei cair isso em mim, mas graças a Deus me deu muita força e sabedoria para superar esse momento, né? Onde eu pude, né, perdoar pessoas, não colocar culpados e sim, né, tentar achar uma solução para aquela situação. Então, um período, né, que foi importante para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, em que eu perdoei pessoas, né, perdoei, né, ocasiões que aconteceram, porque não adianta nada a gente culpar alguém, eu queria culpar a circunstância e a gente não correr atrás daquilo que a gente quer, né? Mas eu sempre acreditei que eu poderia sim para a seleção, mesmo naquele momento difícil, né? Claro que nos meus olhos, né, humano assim, não poderia enxergar que estava perto da seleção, mas eu sempre acreditei em Deus que ele poderia, né, no tempo certo fazer as coisas. Então foi um período difícil, mas que serviu de amadurecimento, de crescimento e que hoje eu chego muito mais forte para a seleção e creio que eu estou muito preparado para esse tempo. Posso contar um bastidor? Por favor. Dessa história do Pedro quando estava em baixa no Flamengo. Você sabe que a prática no futebol brasileiro muitas vezes é o diretor que quer contratar um jogador e por trás falar com a agente do jogador e falar assim, manda ele arrumar um tumulto lá que nós vamos contratar. E o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, não fez isso. E talvez por isso não tenha havido a transferência do Flamengo para o Palmeiras. O que é que o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, fez? Ele pegou um avião em São Paulo, desceu no Rio de Janeiro, foi até o Ninho do Urubu, sentou com o Marcos Braz e disse, Marcos, eu tenho 20 milhões de euros para contratar o Pedro. E o Marcos Braz virou para ele e disse assim, não com esta palavra exata você vai me entender, Bial. Você está querendo me ferrar, né? e foi exatamente essa conversa. E o Flamengo disse, não vou vender, não posso vender. E mesmo assim o Pedro continuou no Flamengo sem jogar, até que houve a mudança do Paulo Souza pelo Dorival Júnior e a lesão do Bruno Henrique. A partir da lesão do Bruno Henrique, o Pedro explodiu desse jeito que vai levá-lo para o Catar. Olha, essa explosão em números, só alguns exemplos. Nesse segundo semestre, o Pedro fez 4 gols no jogo da Libertadores contra o Tolima. Depois fez 3 gols em 5 minutos e 46 segundos. Nem o Cano precisou de 13 minutos para fazer 3 gols. Esse foi contra o Bragantino, no Brasileirão. Fez um golaço de bicicleta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E quando voltou à seleção... Olha o gol! Gol! Pedro, a gente estava falando antes de começar a gravar,
poucos se lembram da barra. Agora você está nessa felicidade, mas a barra que foi quando você foi convocado pela primeira vez pelo Tite. Você ainda vestia a camisa do Fluminense em 2018, e aí teve uma contusão que não é brincadeira, ruptura do ligamento cruzado anterior. Ali, a sua confiança no futuro ficou abalada, Pedrão? Foi um período muito difícil, né? Eu lembro que eu ia ser convocado na semana seguinte, aí veio essa lesão no último jogo que eu ia fazer antes de ir para a seleção brasileira. Né? Ali, para mim, o mundo desabou, né? Um momento muito difícil para mim, para minha família, mas que eu consegui superar, né? Como eu falei, a adversidade ela vem para nos tornar mais forte ainda, né? Claro que naquele período passa um filme, né? Pô, será que vai... Como é que eu vou voltar a jogar? Será que eu vou voltar bem? Meu rendimento vai ser o mesmo? Mas, graças a Deus, a recuperação foi muito boa com o Filé, né? Que me deu todo o suporte junto com o Fluminense. Então, eu consegui voltar em alto nível, voltar a jogar com excelência também e superar aquele momento difícil. Essa reviravolta, para mim, tem muito da parte mental, né? Como eu falei, eu vinha pro treino aqui meio desanimado, aí chegava, não rendia nos treinamentos, tudo isso por culpa, né, dos meus pensamentos, da minha mente, que queria achar um culpado, ou queria, né, achar que não ia dar, sabe? Então, a minha recuperação tem muito por causa dessa recuperação que eu tive mentalmente falando, né? Olha só, essas 5 estrelas aqui têm nome na escalação. Vamos ver se você acerta. As 5 estrelas, o time todo merece toda a nossa reverência, nosso aplauso, mas tinha 5 estrelas nesse time. Quais eram, Pedrão? Você lembra? Cafu. Quem mais? Mais 4. Roberto Carlos. Ronaldo. Boa. Ronaldinho. Rivaldo. Ronaldinho e Rivaldo, essa é fácil. Pedro, para você, Pedrão, qual é a diferença entre os jogadores que atuam no Brasil e a maioria que joga lá fora? Como você falou, né? O pessoal que joga fora, quando eu fui na convocação, eu vejo o brilho dele de vestir a camisa da seleção brasileira. O Thiago Silva, como se fosse a primeira convocação dele. Então, isso me motiva ainda mais. Isso é gratificante demais poder fazer parte desse grupo. Então, eu vejo o Brasil muito forte para essa Copa e todos com o mesmo objetivo de trazer o Hexa. Thiago Silva, Daniel Alves, você tem que pedir a benção, assim, a benção, papai, quando chega, ô velhinho! Claro que ele já tem uma história muito linda, né, com a camisa da seleção, na história do futebol. Então, como eu falei, né, ver eles, né, se dedicando o máximo quando está na convocação, ver o brilho no olhar deles de querer, né, dar o seu melhor para a seleção brasileira, isso aí, sem dúvida nenhuma, me motiva ainda mais para dar o meu melhor na seleção brasileira. Pedro, que atacantes de hoje, não vale brasileiro, tá? De hoje e de sempre, são, assim, referências para você? Eu acompanho muito o Lewandowski e o Benzema também, né? São 2 grandes atacantes que eu procuro observar, assim, quando, né, eles estão jogando, que é bom que a gente aprende também com movimentações, com parte, né, técnicas também. Então, são jogadores que eu acompanho que são de altíssimo nível. E na história do futebol brasileiro, quem é que você venera, assim? Ronaldo, Romário, né, Adriano Imperador, que eu pude acompanhar, né, indo aos estádios pelo Flamengo. Então, são atacantes que foram referência para mim, que eu sempre vi vídeo desde criança para aprender também, para crescer e para admirar o futebol que eles jogavam. Eu ia até falar, desculpa interromper, o Fred também é um cara que eu acompanhava de perto, que me ensinou bastante também quando eu subi, né, pro profissional. Então, um cara que eu também admirava muito e acompanhava e aprendia com ele também as movimentações no ataque. Como eu disse bem o PVC, cone não, ícone. É isso. Ícone. É exatamente isso. Fred não é cone, Fred é ícone. Eu acho que ele lembra muito o Fred. Assim, o Pedro acaba com aquilo que a gente vinha dizendo, que o Brasil teve Romário, Ronaldo, Luiz Fabiano, Fred e Gabriel Jesus, e veio descendo. E agora a gente está voltando a subir. Porque a gente tem muita característica diferente para ter um ataque muito forte. Vamos fazer o seguinte, vamos prestar o nosso tributo ao futebol de salão, que iniciou alguns dos craques que hoje estão brilhando com a amarelinha, inclusive o Pedrão. 11 anos atrás, talvez ninguém imaginasse que vários desses moleques bons de bola, com seus rostos num álbum de figurinhas, poderiam ir tão longe. Muitos deles
vão estar na seleção olímpica e também devem fazer parte da seleção principal. Vini Júnior, atacante do Real Madrid, vendido pelo Flamengo por 45 milhões de euros. Paulinho, atacante do Bayer Leverkusen, ex-Vasco, também estava no pré-olímpico do ano passado. Bruno Guimarães, volante do Lyon da França, outro do pré-olímpico na Colômbia e já convocado por Tite. Queixinho é o Pedro do Flamengo. Pedro, o que o futsal te deu, além desse apelido muito bem aposentado? O futsal foi importantíssimo para mim, né? Eu que cheguei com 4 anos e meio de idade no futsal, né? Eu perturbava minha mãe para me levar pro futsal, para jogar bola, porque eu tava quebrando tudo em casa, já chutando bola na estante. Minha mãe não aguentava mais. Mas o futsal foi importantíssimo para mim, porque é um esporte. Você foi dos 4,5 até que idade? No futsal, eu fiquei até... No futsal? Eu fui até 16 anos. Até quando eu cheguei no Fluminense, eles falaram, não tem como mais continuar no futsal. Mas sim, era um esporte que eu gostava muito de jogar, porque é um esporte que você tem que pensar mais rápido ali, né? É um espaço curto. Então você ganha também muita parte técnica no futsal. Eu acabei levando essa parte técnica para o campo também, que foi importantíssimo para mim. Aqui a gente tem na pesquisa que você começou no Flamengo aos 8, foi dispensado do Flamengo aos 14, chegou no Flu aos 18. O que representou na sua vida as Laranjeiras? O que representou aquele período ali de formação do atleta? Sou muito grato, né? O Fluminense, que foi um clube que me revelou, né, profissionalmente, né, onde eu também cresci bastante na Laranjeira, cheguei com 16 anos e pude fazer 2 anos de base até o profissional. Então, sou grato, né, por todo aprendizado, todo o crescimento e também por ter me tornado, né, jogador profissional. Como é que você criou aquela comemoração de reverência? Como é que veio esse gesto? Foi desde o meu primeiro gol pelo Fluminense, né, onde eu queria me apresentar para a torcida, né, por ter feito meu primeiro gol, não era conhecido, mas como se fosse, eu sou o Pedro, cheguei e tal. E foi uma comemoração que ficou marcada, né? Aí depois eu comecei a ver as crianças fazendo também. Então eu deixei essa marca registrada que sou muito grato, né, por ter começado e ver as criançadas fazendo hoje em dia. Xará, você acredita no que nas notícias que os jornalistas escrevem, falam sobre você? Então, Pedro, eu vou ser sincero, eu não acompanho muito assim, né, agora jornalismo, porque eu penso mais em focar dentro de campo. Eu não ligo muito para crítica nem para elogio, né, porque eu sei que eu sei da minha essência, mas claro que eu respeito cada opinião que eles falam, né, esse é o mais importante, a gente respeitar o próximo, né, e também tá amando o próximo, porque é o mais importante. Mas eu não costumo ver nem acompanhar muito as redes sociais assim, eu fico meio por fora mesmo. Muito saudável da sua parte, mas eu vou submeter você agora às declarações de jornalistas importantes sobre você. E o Pedro é o centroavante dos tempos de hoje. É o centroavante, é o Cavani, né? Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23. Então, é o Lewandowski? 22. Ele é melhor que o Lewandowski. Ô, do louco! ponto de vista técnico, do ponto Começamos de vista técnico, com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento? Eu acho. Eu tô para falar uma coisa que eu já vou falar logo. Vou dizer, você é maluco, eu vou falar. O Pedro, para mim, cada dia mais é o nosso Lewandowski. Você concorda? Porque ele aparece, recebe como Lewandowski, dá sequência como Lewandowski, mete caneta nos caras e bota o cara na frente do gol, e dificilmente um gol dele é uma porrada pro gol. Eu vejo o Pedro evoluindo. Porque o Lewandowski, quantos anos está? 30 e pouquinho, né? Acho que 33. É um jogador fantástico. Eu vejo o Pedro evoluindo nesse sentido. Você também vê mais ou menos por aí? Eu vejo e o Dorival Júnior, que é o técnico dele, também vê assim. Ei, não falei bobagem. Porque eu, conversando com o Dorival, eu falei, esse Tite é impressionante a jogada terminal dele. Ele acompanha qualquer raciocínio que esteja perto. A capacidade dele de tabela e de acompanhar uma rapidez de raciocínio e técnica dele. Ele disse, isso a gente vê, ele é sempre um jogador, ele não é força, jeito, assim que eles falavam, né? Artilheiro da Copa, Pedrão. Depois você fala, PVC. Artilheiro. Artilheiro?
Eu ia ficar muito feliz se fosse eu também, né? Mas acredito que o Neymar ele vem em grandíssimo nível, né? No seu melhor, né? Difícil falar no seu melhor futebol, porque ele vem sempre jogando muito bem, né? Mas eu vejo o Neymar que tá querendo muito essa Copa do Mundo. Então eu deixo a artilharia pro Neymar.